és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Entendendo nesse momento o papel de ensinar como sacerdotes. Esse trecho é conhecido como Shema, que significa ouça, e se tornou na história a confissão de fé dos hebreus, dos judeus, recitadas diariamente por judeus piedosos e passada de geração em geração. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Foi o que Deus mandou que fosse feito, e eles fizeram e continuam fazendo até hoje. Essa confissão foi valorizada por Jesus no Novo Testamento, quando ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento. E citando Deuteronômio 6, verso 5, Jesus disse, em Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Será que José e Maria, os pais humanos de Jesus, ensinaram a ele quando era criança? Eu não tenho dúvida que sim. Certamente Jesus ouviu isso muitas vezes. Esse ensino, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, evoca a necessidade que temos de adorar a Deus com tudo que somos: coração, alma, entendimento e força. Ou seja, com todo o nosso ser, completamente envolvido, comprometido na adoração do Deus eterno. Aqui vale uma pergunta, uma reflexão. Qual seria a confissão de fé que devemos ensinar aos nossos filhos? Certamente, a confissão de fé que carregamos em nosso ser envolve o Evangelho. Portanto, é importante ensinar aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4, dizendo, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou
no terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a nossa confissão de fé. É isso que devemos proclamar aos nossos filhos, à nossa família, a todas as pessoas. Como sacerdotes do Deus Altíssimo, depois de entender o alvo, nós precisamos de disposição e convicção para o ensino da nossa confissão de fé, ou seja, aquilo que cremos de acordo com a palavra de Deus. Sacerdotes são professores, pais fiéis e consagrados são os melhores professores para os filhos e precisam ensinar a confissão de fé que rege a família. Porém, nós podemos usar como base esse trecho de Deuteronômio capítulo 6 e ensinar também a confissão de fé que Deus ensinou ao seu povo no passado. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Para ser professor espiritual, é necessário desejar aprender estas coisas cada vez mais. E reconhecer que sempre precisamos aprender é sinal de humildade e dependência daquele que fez a promessa. Quem tem humildade não é passivo no ensino, mas compassivo, tentando sempre compreender, sem julgar ou condenar. Pais que gostam de aprender, certamente vão desenvolver filhos que gostam de aprender. A fonte do ensino para os judeus era a lei. Para nós, a fonte do ensino é Jesus, pois ele disse: aprendei de mim. Não há como aprender de Jesus e não desenvolver humildade, pois ele ensinou com o seu exemplo. O pecado nos infectou com o vírus do orgulho e só o venceremos se acreditarmos que nunca saberemos o suficiente. E nossos alunos precisam saber que nós também somos aprendizes no teatro da existência. Pais que amam a Deus certamente vão desenvolver filhos que também amam a Deus. Filhos vão amar a Deus com tudo o que são, se verem isso nos seus pais, nos seus professores, os sacerdotes do lar. A motivação para o ensino e o aprendizado deve ser sempre o amor a Deus, não por tradição ou por obrigação, mas sim por reconhecimento de tudo que Ele fez e continua fazendo em nossa vida. Amor verdadeiro e sensato, de coração. Amor pleno, de alguém que se sente necessitado. Amor de alma. E amor dedicado. Amor com toda a força. No verso 6, nós temos a matéria a ser ensinada, pois diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A matéria sacerdotal envolve a palavra de Deus gravada no coração dos pais, que se torna a melhor matéria para os filhos. O que é transmitido precisa fazer parte da nossa vida antes de ser ensinado e anunciado. Na nova aliança, isso fica ainda mais explícito, uma vez que Deus escreverá nos corações, conforme anuncia o profeta Jeremias. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Jeremias 31, 33. O profeta Ezequiel anuncia que Deus dará um espírito novo e um coração novo, Deus dizendo através dele: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Ezequiel 36, 26. Que tipo de coração você deseja criar nos seus filhos? Ou nos seus alunos? Certamente, aquele que ama o Deus da palavra, consequentemente, ama a palavra de Deus. Com que periodicidade devem ser as aulas? Todo dia, toda hora, a todo momento. É necessário falar e ensinar. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O ensino sacerdotal deve ser com insistência e constância. Portanto, as aulas devem ser todo dia, toda hora, a todo momento, falando e ensinando. Pais ocupados, ausentes ou distantes não conseguem persistir no ensino não por falta de oportunidade, mas por negligência ou por falta de prioridade. E por isso delegam o ensino, que é de sua responsabilidade. É necessário sempre estar lembrando do alvo da família. Fomos chamados para servir a Deus. Uma das maiores alegrias como pais é a bênção de ensinar a palavra de Deus aos filhos, de compartilhar a vontade de Deus para as nossas vidas, e a alegria é multiplicada quando os filhos escutam e praticam a palavra de Deus. O método usado é ensinado, ou seja, é necessário mostrar como se faz. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Suas ações e conduta devem ser observáveis. Pais ensinam com a prática. Viver e exemplificar a Escritura é o único modo correto e eficaz de ensino no lar. Devemos ensinar o certo, repreender quando erra, corrigir para voltar ao certo e educar, mostrando o correto novamente. 2 Timóteo 3,16 nos dá esse caminho. Precisamos aprender a corrigir sem constranger ou expor as pessoas, jamais humilhar, mas sim conceder sempre o caminho para a mudança. Isso é instruir na justiça e viver com humildade na presença de Jesus. Jamais devemos esquecer que nosso testemunho ensina muito mais do que nossas palavras. Portanto, coerência de vida é o que nossos filhos precisam e esperam. O ambiente primordial é o lar, porém todas as oportunidades devem ser aproveitadas para inculcar a palavra no coração do filho desde a infância. 4 verbos se destacam nesse trecho, que lemos, por último, como um alvo a ser buscado: amar, repetir, amarrar, escrever. A família como instituição divina é o ambiente ideal para vivermos conforme a vontade de Deus. O sacerdote do lar é chamado para ensinar pela prática da palavra de Deus. Pais e mães são sacerdotes do lar. Ninguém pode substituí-los nessa tarefa. O desenvolvimento da devoção a Deus não se dá com discurso, mas com a prática. Compartilhe com seus filhos e faça deles seus primeiros discípulos. Leia a Bíblia com eles, ore com eles. Faça com que seu entusiasmo pelas coisas espirituais contagie toda a família, desenvolvendo um sentimento mútuo de gratidão e dependência do Deus eterno. Que Deus te abençoe e te guarde. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me